Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a nosso Esquenta Tá Viva. A gente está aqui no Pré Tá Viva e eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia com vocês para trazer muita informação sobre saúde, né? Sobre como é que você vai melhorar a sua saúde, como é que você vai desintoxicar o seu corpo, como é que você vai se manter livre das doenças, né? Através da sua alimentação. Então, hoje é um encontro muito especial, porque muitas pessoas me perguntam, né? Existe muito questionamento sobre essa questão da suplementação. Se precisa realmente, né, suplementar, meu Deus do céu, mas eu estou deficiente. Aí existe aí toda aquela indústria do suplemento, né? Aquela fortuna que se gasta com suplementos e muitas vezes a gente não tem a informação correta, né? De como é que a gente pode transformar o nosso alimento no nosso suplemento e como a gente pode encontrar tudo que a gente precisa. Então, hoje a gente tem um encontro super especial. Quero perguntar quem está aqui, né? É a Valquíria, Maria Raimunda, a Rosana, Maria de Fátima, Silene, Maria, Zeni, Marilândia. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui se vocês usam ou já precisaram usar algum tipo de suplemento, né? Já quiseram usar, já foi sugerido para que vocês usassem algum tipo de suplemento, né? Então, conta aqui para mim, né? E enquanto vocês escrevem, eu já vou contando para vocês. Vocês já viram na chamada, claro, não é nenhuma novidade, né? Que eu tenho hoje aqui, que vai conversar comigo, não vou ser eu sozinha que vou falar aqui com vocês. Eu tenho aqui um super convidado, que é um parceiro, uma pessoa que eu tenho muito respeito, porque eu conheço o trabalho, eu admiro o trabalho, né? Eu sei que é um trabalho sério, é um trabalho totalmente relacionado com esse meu trabalho, né? Que é o Dr. Lincoln. Ele já fez algumas palestras aqui comigo, né? Ele já bateu alguns papos comigo e eu trouxe ele aqui novamente para falar, né, sobre essas questões. Ó, a Valquíria está falando, ó, suplementa complexo B. Valquíria, os germinados são riquíssimos, mas vamos falar depois um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Ó, o pessoal está falando que já usou, né? Então, eu vou trazer aqui, gente, o Dr. Lincoln. E para quem não conhece o Dr. Lincoln, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho da experiência deles para vocês entenderem. Ó, ele é médico, ele é professor e coordenador do curso Pilares da Vida, que é muito legal, vale muito a pena vocês conhecerem esse trabalho dele. Ele é certificado em bioquímica e metabolismo nas doenças crônicas, degenerativas e obesidade, tá? Que mais? Ele é pós-graduado em nutrologia também. Ele é mestre pela Dr. Cousin School of Holistic Healthness. Gente, meu inglês está meio mais ou menos. Para quem não sabe, gente, o Dr. Cousins é um dos mestres da alimentação viva lá fora. Né? Ele está vivo até hoje, ele é um dos precursores e é muito legal o trabalho dele. E o Dr. Lincoln foi lá estudar com ele, então é muito legal. Ele também é certificado na terapia Gerson, que é também fantástica, né? Que também usa os germinados e toda essa desintoxicação. Então tem tudo a ver com esse trabalho que eu proponho aqui para vocês também. Ele é autor do programa de reversão de diabetes em 21 dias, ó, pessoal. Ele é pesquisador nas áreas de alimentação consciente ortomolecular, desintoxicação e suplementação, medicina ayurvédica e tradicional chinesa, ou seja, gente, que currículo, hein, doutor? Modulação hormonal, certificado Body Talk, cursos de emergências clínicas, certificados em diagnóstico, arquétipo transdisciplinar, gente, que beleza. E ele traz ele faz atendimentos individualizados também, né? Ele faz como que é? Em seus atendimentos, busca integrar conhecimentos adquiridos à terapêutica individualizada. E, por fim, coordena e executa cursos online, presenciais, palestras, workshops e retiros, gente. Então, vale muito a pena conhecer o trabalho desse querido que está aqui comigo. Né? Eu vou trazer ele aqui, né? Já falei um pouquinho de você, agora cá está, Dr. Lincoln Boa Hashimoto. noite.
Muito obrigada, doutor Lincoln, mais uma vez por você se disponibilizar. Eu sei que seu tempo é corrido, né? Eu sei que você tem aí muitos pacientes, muita coisa para fazer, mas é sempre um grande prazer te ouvir, né? Como eu falei que o pessoal, o nosso trabalho, ele é bem complementar. Então, você pode complementar um pouquinho sua apresentação, se eu falei tudo certinho, e também contar aqui um pouco para o pessoal, né, da sua experiência, justamente com essa questão da alimentação, né? Aí é com você a palavra. Maravilha, muito obrigado então pelo convite. É um prazer poder, né? Eu vejo vocês fazendo seu trabalho, eu aqui, eles se somam e a gente tá ali, né? Trabalhinho de formiguinha, incentivando as pessoas a comerem melhor, né? E a gente vai falar de suplementos. Eu vou fazer uma caminhada com vocês, onde eu convido a cada um de vocês a entender o caminho mesmo, do início ao fim, que os suplementos fazem no nosso corpo, e a gente pode fazer uma analogia com os alimentos, tá bom? Então é essa caminhada que eu quero levar vocês para um passeio comigo nesse assunto, que é bem relevante e vai desmistificar muitas questões. Agradeço então a apresentação e, assim, em resumo, minha caminhada foi, bom, beleza, sou médico, né, tenho essa visão clínica bacana de hospitais e tal, mas como que eu faço para não ficar escravo de remédios? Então, isso que foi me motivando, desde questões pessoais, familiares, e aí acabou indo para essa especialidade. Eu, no início, né, cara, eu pensava em fazer especialidades convencionais mesmo, né, endócrino, eu sempre gostei muito, cardio, fundei a Liga de Gastro na época na faculdade, adorava a parte de gastro e psiquiatria. Olha só quantas áreas, né? Mas eu tinha afinidade, mas eu falei assim, cara, todas essas acabam caindo no remédio, e eu não quero remédio. E aí comecei minha caminhada fazendo essa linha aí de acupuntura, e aí foi abrindo várias portas para mim, né? Acompanhar o Dr. Gabriel foi uma outra, é minha principal referência, tá? Como médico. E então aqui estou para tentar passar para vocês assim um lado médico científico e um lado simples, né, de medicina na simplicidade, porque a gente tem essa tendência a delegar, né, os movimentos de tratamento, de prevenção, delegar para o médico, delegar para o remédio, e é isso que eu não quero, né? Eu quero trabalhar em cima das estatísticas, como por exemplo, em que 80 a 90%, né, das doenças crônicas são preveníveis. Então, hoje, as 4 principais causas de morte prematura, né, antes dos 70 anos, por exemplo, 4 delas, né, as 4 principais, são doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, nós não estamos falando de infecção, isso, aquilo, a gente está falando de um estilo de vida que levou ao desfecho, que é a doença cardiovascular, que pega infarto, né, pega o cérebro, vai dar um isquemia, um derrame, a gente está falando de cânceres, né, do diabetes, então a gente está falando de doenças que é a principal causa de morte. E a gente deveria olhar muito mais para isso tudo. E a gente não, toca a vida aí, né? Vai vivendo o momento presente, toma os remédios e acaba tendo o quê? Uma vida, às vezes, pode até ser mais longa, a gente está vivendo aí um pouquinho mais, só que está começando antes, mais cedo, a tomar remédio. Ou seja, tem um corpo disfuncional, que não funciona tão bem, não tem tanta vitalidade. Tá bom? Então, eu fiz esse chamado aqui só para a gente lembrar disso, tá? Não é eu falando, é a OMS falando, Organização Mundial de Saúde, né? Pan-Americana, qualquer centro de referência em causa de mortes, a gente chega nessa conclusão, que a maior parte das doenças a gente poderia, né? Ou seja, em outras palavras, a gente poderia chegar no nosso último dia de vida ativo, cabeça boa, né? Independente, com autonomia, fazendo o que a gente tem que fazer ali sozinho. Então, é isso que é o meu gatilho aqui, que eu quero provocar todos vocês para avaliarem, né? Independente da idade, sempre é tempo da gente fazer algo para melhorar, cuidar da nossa saúde, prevenir doenças, tá bom? Carla, posso continuar aqui ou quer comentar Não, alguma coisa? estou achando super interessante isso, né? Eu queria só, estou vendo aqui, vou interagir um pouquinho com o pessoal, né? A Núbia conversou aqui, né? Comentou aqui, fez nos comentários, né? Que isso é muito real, né? As pessoas não acreditam, né? Mas é possível, né? Controlar a diabetes com alimentação, né? Com alimentação viva, né? Aqui em casa começamos a suplementar vários suplementos, com vários suplementos no início da pandemia. Então, às vezes, falta informação das pessoas, né? Ó, a Ana Lúcia está falando aqui, ó. Sempre estou tomando suplementos, ômega 3, vitamina 3, cálcio. Então, assim, né, o Dr. Lincoln, ele vai, né, doutor, você vai falar um pouquinho para a gente, né, vai trazer um pouquinho para a gente
como é possível, né? Algumas pessoas conseguem, né? Outras já têm uma dificuldade. Então, assim, é bem Uhum. bacana você trazer um pouquinho dessa Perfeito. informação para gente. A ideia, então, para quem está assistindo com a gente aqui vou estar falando aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos aí dessa caminhada aí que eu quero fazer junto com vocês, do caminho dos nutrientes, e aí a gente vai abrir para perguntas e respostas aí mais uns minutos, tá? E Perfeito. eu gostei muito que a Denilze falou aqui, a Denilze Duarte, falou assim, ó, boa noite, como é bom ver médico falando de saúde e não de doença. Bacana, Denilze, a Denilze, né? A Denilze. Eu costumo falar muito isso mesmo, eu não quero trazer aqui para as pessoas, né, a patogenicidade, né, que é a origem das doenças, eu quero falar sobre salutogênese, né, como construir saúde. Eu tenho um curso, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, chama Pilares para a Vida Plena, fica esse convite para vocês conhecerem meu trabalho de internet, se quiserem aprofundar, que é essa organização desses conceitos, desses pilares que constrói saúde. Muita gente sabe, mas muita gente não está consciente ainda, o grau que está, às vezes, tão perto da gente, às vezes uma mudança que vai somar uma cura, às vezes, né? Então, ali eu ensino passo a passo sobre os pilares, né? Os mais óbvios aí e alguns poucos mais incomuns que a gente deve olhar para construir uma vida plena, tá bom? Então, Maravilha. começando, ó, o que eu fiz um brainstorming aqui para ir acompanhando. Então, quando a gente fala, por exemplo, o tema nosso, quando a Carla me convidou, foi assim, ó, como ter todos os suplementos que seu corpo precisa. Como ter todos os suplementos? Como ter todos os minerais? Então, a gente vai falar, e eu vou fazendo analogia o tempo todo, suplemento e o próprio alimento, tá? Mas eu queria que vocês imaginassem o seguinte, então. Então, a gente está ali diante de um suplemento ou de um alimento, tá? Eu vou começar a falar aqui, em vez de usar essas palavras, vou falar assim, então, nutriente. Independente se vai vir em cápsula ou em alimento, e depois a gente fecha, claro, falando qual que é melhor aí, tá? Me lembra desse detalhe, cara. Se eu Uhum. me empolgar aqui, viajar muito aqui, mas vamos lá. Então, Não, tá. assim, vamos lá. Isso é muito bacana, porque não é uma vez que a gente adquiriu ali um nutriente, aquilo ali tá pronto, nosso corpo, ele vai usar e acabou. Não. Aí já começa um grande erro das pessoas. Então, primeiro de tudo, a gente deve olhar para o quê? Para a qualidade que está chegando para a gente dos nutrientes. Seja, então, o alimento, seja o suplemento. Porque tem suplemento que é extremamente sintético, às vezes tem tanta química ali envolvida. E o alimento também. Às vezes você pode consumir um alimento com tanto químico, agrotóxicos, enfim, que às vezes também a gente, ok, né? Às vezes é o melhor que a gente consegue, mas lembra disso, que a gente consegue muitas vezes ir lá no agricultor, pegar algo orgânico, algo ecológico, né? Às vezes ter essa proximidade com quem planta, ou uma parte que seja orgânico, é comprovado que os orgânicos têm muito mais nutrientes, tá? Porque se você tem um solo que não é morto, né, não é cheio de veneno, você vai ter um campo ali, né, uma microbiota, bactérias, fungos, parasitas, de uma qualidade muito maior, muito mais vida ali. E essa vida passa para o alimento e esse alimento a gente ingere. Então, o primeiro item que eu quero trazer para vocês para chamar a atenção é qual a qualidade dos nutrientes que você está ingerindo. Tá? A gente chega no germinado, inclusive. Uhum. Aí, o segundo item. Então, vamos lá. A gente pegou aquele alimento, a gente teve esse cuidado, foi lá, comprou orgânico, tal, fresquinho, ingerimos. A hora que a gente colocou na boca, qual que é um erro muito comum? Alguma suspeita, cara? Não Pergunta aqui pro engole pessoal. logo tudo, não mastiga, não tá prestando Pois atenção no que é. tá. Vou compartilhar algo com vocês. Eu estava 2 semanas atrás num retiro, que eu trabalho com retiros também, uma delícia, foi maravilhoso em Goiânia. Foi eu, minha esposa, que trabalha com a parte que faz a parte que é responsável pela cozinha e principalmente o desenvolvimento humano, né? Então a gente trabalhou crenças. E a Marta Molinari é uma parceira de lá, que assim tem um trabalho maravilhoso com muitos cursos, estudos, várias idas para a Índia, enfim. E aí, olha só, a gente estava lá, tal, numa aulinha, a gente mostrou o tremoço pro pessoal, que não era todo mundo que conhecia. E aí, né, um ou outro petiscou, experimentou e beleza. Só que aí no outro dia, uma das participantes falou assim, num meio reservado, Lincoln, não me faz bem termoço, assim, eu percebo que tem alguns grãos, assim, que, poxa, tava, né, meu corpo não conseguiu digerir, tava inteiro praticamente nas fezes. Aí eu falei assim, ó, legal seu relato, obrigado, eu vou compartilhar com a sala sem citar nome. E aí eu falei pro pessoal, falei assim, pessoal, olha só o que aconteceu, tava lá, tal, né, reviu o tremoço nas fezes. O que isso significa? Né, de umas 28 pessoas, umas 3 falaram assim, não mastigou. Exatamente. Então, aquela história de você colocar alimento para dentro sem mastigar, poxa, né, do esôfago ali para baixo não tem mais dente. Então, tem muita gente, né, cara, que quer absorver os nutrientes, mas não mastiga o alimento, né, não tem essa calma para mastigar.
Isso daí vai fermentar no intestino, a pessoa vai ficar indigesta, vai achar que o alimento faz mal para ela, porque o alimento não caiu bem, nanana. E olha só, mastigar. Então é aquela frase, né? Beba seu alimento, né? Então a gente deve mastigar, a gente que come mais alimentos crus, vivos, enfim, fibras, é muito mais. É totalmente diferente você pegar, né, ali um arroz branco, uma pasta, não que eu não goste, não que eu não consuma uma vez ou outra, mas você comer isso com batata, né, com outro cozido, com não sei o que, você dá 3 apertadas da língua no céu da boca, já engole, né? Lá desmancha, né? É claro, tem muito menos fibra, por isso que o índice glicêmico, né, mais carboidrato disponível ali. Então, então a gente tem que escolher bem o alimento ou o suplemento, a gente tem que ter esse cuidado de mastigar, quando a gente está falando do alimento. Depois disso, desceu aqui, chegou no estômago. Como que está a sua acidez? Como que está a parte enzimática do seu corpo? Então, é natural do ser humano, conforme a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade de enzimas dos alimentos, do nosso sistema digestivo, e a quantidade de acidez. Tá? Aí, claro, se você consome mais alimentos vivos, que a gente vai finalizar falando dessa parte, você vai ajudar seu corpo. Mas tem muitas pessoas que às vezes ingerem lá proteína, não conseguem quebrar. Se você não tiver acidez, você não quebra proteína e aminoácido. Tá? Continuando aqui. E aí, a gente conseguiu passar por essas fases e chega lá no intestino. Aí, mais uma vez, como que está a microbiota, que é composta por bactérias, fungos, parasitas e vírus? Como que está essa microbiota? Está em desequilíbrio? A gente sabe que 30% é nativa, é desde o nosso nascimento, 70% é conforme que a gente come. Então, se você comer porcariados, industrializados, doces, aquelas coisas assim que a gente não vai detalhar tanto agora, automaticamente você vai selecionar os micro-organismos que se alimentam daquilo, que são a favor da doença. E se você muda para legumes, vegetais, né? Quando quer comer o doce, come fruta, né? Os germinados, tal, cada um no seu tempo e no seu ritmo, os fermentados, automaticamente você aumenta as bactérias a favor, né? Os micro-organismos a favor da vida. Isso é salutogênese. Então, primeiro, a gente falou, chegou lá no intestino, a gente tem que ter passado por todas essas fases bem, tem que ter ali no intestino um equilíbrio bacana desses, né, micro-organismos, e tem que ter uma saúde intestinal boa também para conseguir separar o joio do trigo. Né? Se está inflamado, vai acabar entrando substância que não deveria entrar, que é o famoso leaky gut, né? Quando você tem essa hiperpermeabilidade intestinal, que aí entra moléculas grandes, que é a causa de muitas doenças autoimunes, viu? Muitas pessoas têm problema de autoimune, doença autoimune nem sabe a origem, que a gente fala que é idiopática, né? Causa desconhecida, mas muitas vezes é um intestino inflamado. Bom, pois bem, então uma vez que você tem essa permeabilidade intestinal equilibrada, você já vai ajudar o seu corpo a ter saúde. Vai saber separar, vai absorver o que precisa. Uma vez que você absorveu isso, aí vem outra fase. A gente está indo para a quinta fase, tá? Tem que metabolizar. Carla, isso é muito interessante, porque existe, né, como regra, os nossos corpos são perfeitos, né? Mas existem exceções. Então, tem pessoas que têm algumas alterações, por exemplo, genéticas, né? Mutações genéticas, a gente chama de SNPs. Existem exames para isso. E é aquela história, talvez alguém que já escutou falar sobre, por exemplo, você dar ácido fólico para toda gestante. O ideal seria a gente fazer um teste, né, para ver se tem a mutação do gene MTHFR, ou já dar, ao invés do ácido fólico, o metilfolato, porque quem tem essa mutação não consegue fazer a conversão da melhor maneira do ácido fólico na sua forma ativa. E aí, quando você dá ele já metilado, fica mais fácil para o corpo metabolizar. Então, enfim, são exemplos de que nem sempre você tomar o suplemento só vai resolver. Então, tem casos que é melhor você tomar um suplemento específico mesmo, melhor, mais fácil para o corpo já absorver e usar. Então, na metabolização, a hora que a gente já está falando agora na corrente sanguínea, a gente tem variações genéticas ou questões individuais onde as pessoas não metabolizam determinados nutrientes. Né? Você tem, por exemplo, desde doenças autoimunes, tem vários exemplos que eu poderia dar onde a pessoa, assim, pode tomar até o suplemento, não adianta. Ou tem que ser injetável, ou tem que ser uma outra molécula, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a metabolização. Como é seu biotipo? Tá tudo bem mesmo? Não tem nenhuma alteração? Tá? E aí, a gente entra para a última fase, que é a eliminação. A gente tem, nesse processo que eu falei todo, a formação, né, de moléculas, substâncias, e isso daí gera como se fosse um combustível, que precisa ser eliminado. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma alteração da metabolização e da excreção, no caso, tem um problema renal, se é uma eliminação renal, tem um problema hepático, que se a metabolização passa por ciclo hepático, ou se a pessoa é constipada,
né? Então, um exemplo simples, o hormônio estrogênio, tá? Que a mulher clássico é um hormônio, né, que representa bem a mulher, né? O hormônio feminino ali, a gente sempre vai estar falando muito relacionado ao estrogênio. Então, a eliminação dele é intestinal, como regra. Só que uma pessoa que tem um processo, por exemplo, de constipação, esse hormônio que deveria ser eliminado, ele acaba sendo reabsorvido. Então, você aumenta, por exemplo, a chance de uma endometriose, de um fibroma, de um câncer de mama. Por quê? Porque essas 3 doenças que eu citei, por exemplo, elas são estrógeno dependentes. Quanto mais hormônio você tem ali circulando, né, reabsorvendo, você está alimentando, às vezes, um tumor. Então, olha como as coisas são assim, são vários detalhes. Então, para vocês fecharem o raciocínio, ó, a gente tem que escolher bem o alimento ou suplemento, tem que mastigar, tem que estar com o estômago saudável para conseguir ter acidez, as enzimas necessárias, tem que estar com o intestino saudável, tem que conseguir metabolizar o nosso corpo, tem que conseguir, né, eliminar da melhor maneira. Senão, qualquer uma dessas coisas vai estar errada, vai dar errado. Então, a pergunta foi, né, como ter todos os suplementos que seu corpo precisa? Respondo da seguinte forma, olhando para essas 6 fases. Tá? Então, primeiro de tudo, é a gente parar de colocar o suplemento em primeiro lugar. Não adianta, às vezes, tem vários pacientes, acontece muito frequentemente, tá? Às vezes gasta, né, não é nem investe, porque para mim suplemento é um investimento que a gente faz, mas comedido, eu faço em ciclos, né, não uso suplemento o ano inteiro, é uma coisa bem bacana, assim, 1 ou 3 meses depois eu falo para parar ou descansar, porque eu tenho uma pulguinha atrás da orelha que até suplemento a gente tem que maneirar um pouco, né? A maior parte dos suplementos que a gente tem acesso são sintéticos, né? Então é uma química, de certa forma. Eu uso, eu recomendo, eu prescrevo, mas assim, calma lá, né? Eu geralmente vou olhar o exame antes, eu vou ver se precisa mesmo. E então, a atenção que eu quero trazer para todos nós aqui é assim, vamos para o básico primeiro, sabe? Cuida do seu sono. São os pilares do meu curso, de coração mesmo eu falo isso. Olha para o seu sono, né? Olha para a sua parte emocional, como que está né, sua mente, seus pensamentos, qual a vibração que você está sustentando, vibracional, né? É de medo, de alegria, de tristeza, de raiva, de qual é? Isso daí é uma bioquímica para o nosso corpo já. Né? E aí a gente vai nos 9 pilares, que basicamente é, né, sono, atividade física, hidratação, a boa escolha dos alimentos, que a gente pode falar um pouquinho disso na sequência. Então, uma vez que você cuidou desse básico, a maior parte das pessoas não vai precisar suplementar muita coisa. A maior parte dos casos não precisa suplementar, tá? E aí a gente caminha para, se for para suplementar, conforme realmente a necessidade, uma vez que a gente já olhou para essas fases que eu te falei dos alimentos, né, dos pilares para a vida plena, dessa coisa mais básica, porque você comprar suplemento não quer dizer que você está usando. Às vezes você está metabolizando, engolindo, então não está nem absorvendo, está indo embora com as fezes. Às vezes pode estar dando reações contrárias, né? Então essa é a primeira viajadinha juntos aí que eu queria que a gente fizesse, para a gente parar de colocar, às vezes, assim, né, a carroça na frente dos burros, né? Então a gente precisa alinhar isso para depois ver realmente onde que a gente deve atuar, tá? Maravilha, doutor. E uma pergunta assim, enquanto você estava falando aqui, eu estava, né, pensando assim, e aí eu me vi surgir uma dúvida aqui. Em alguns casos, como você falou, né, é necessário suplementos e tal, né, que você indica, faz o ciclo e tal, mas se a pessoa, né, estiver disposta, né, a fazer uma mudança alimentar, né? E de repente buscar. Qual é o caso, assim, por exemplo, que você indica, não, essa precisa de suplementação, ou essa aqui não é. Se você, de repente, vamos tentar outras coisas, né? Então, eu queria te perguntar assim, se você faz isso, né? Se de repente, antes de dar a suplementação para a pessoa, para o teu paciente, se você sugere algumas outras possibilidades, né, alimentares, né, através desses pilares para que a pessoa possa suprir as necessidades que ela tem ali com aquela suplementação. A gente tem, assim, na própria anamnese, né, quando a gente vai fazer o atendimento, vai investigar pelos sinais clínicos que a gente fala, né, sinais e sintomas que a pessoa traz para a gente, as queixas. Ali a gente pode inferir algumas tendências, né? Porém, eu como médico, cientista, eu vou procurar me respaldar de alguma forma. Então, na maior parte das vezes, quando as pessoas têm convênios, assim, eu sempre utilizo de exames, que aí me dá segurança, eu mostro para a pessoa, olha, aqui o zinco está tanto,
vitamina D tá tanto, PTH, e aí eu vou caminhando, igual a gente fez aqui, eu vou falando sobre os exames e a finalidade de cada um deles, né? Então, a regra é essa, eu prefiro acabar, sabe, utilizando esses recursos para trazer mais segurança para todas as partes. Eu gosto também, eu tenho essa afinidade, um dia eu já achei isso um pouco mais místico, né, para mim hoje em dia a radiestesia é algo que me auxilia muito, então eu utilizo também da radiestesia, não sei se são todos familiares, né, e aí eu, diante da queixa da pessoa, da minha experiência, dos exames, eu vou item a item perguntando se é positivo ou não utilizar determinado suplemento e a dosagem para cada paciente, né, então isso eu faço num pós-consulta. Então, cara, seria assim, sabe? Não dá para a gente decretar um uso geral. Claro que talvez o que muitos fazem com remédios, eu poderia fazer com suplementos, porque eu sei que as chances de efeitos colaterais são muito menores, né? Vamos supor, a pessoa fala para mim que, deixa eu tentar achar alguma queixa assim, eu tô já fiz alguma vez exame, estava baixo na B12, hoje eu não sei como tá, mas eu tô com queixas, por exemplo, musculares, minha mente não tá tão legal. E aí, às vezes, eu falo assim, tudo bem, né? Vamos tentar aí, né? Às vezes, nessas que a gente brinca, né? Conversa de corredor, assim, não chega a ser uma consulta. Porque na consulta eu sempre vou usar dos suplementos e ou da radiestesia para fazer a prescrição dos pacientes, tá? Tá. Eu... É Ficou B12. claro, assim? Entendi. Assim, deixa eu tentar, né, Legal. mais. Por exemplo, eu trouxe o caso da B12, né? A B12, eu sei que, assim, né, é uma coisa que é mais, né? Eu, no caso, eu já suplementei B12, né, Carla? Porque é uma questão que eu não como carne e realmente a B12 é algo que a gente tem menos facilidade de encontrar nos vegetais. Mas quando eu, né, eu faço meus exames aí periódicos, né? E eu vejo que pode ter alguma coisa desequilibrada, eu tento olhar para a minha alimentação, né? Eu busco olhar para a minha alimentação, eu busco, tipo, graças a Deus, né, desde que eu entrei na alimentação viva e eu uso germinados, dificilmente tem alguma coisa aí fora do padrão, né? Mas quando tem alguma coisa que sai, né, às vezes, enfim, pode acontecer, eu olho para a minha alimentação, né? E aí eu queria só que assim, né, que você trouxesse assim essa questão assim, se antes de dar realmente o comprimido, por exemplo, porque tem aqui, ó, algumas pessoas aqui trazendo aqui algumas questões aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu estava ali. Quer que eu Alguém vou falou de comentando? ômega 3. Né? Ômega 3 a gente tem, assim, em várias sementes, né? Tem vegetais que têm ômega 3. Então, assim, caso assim, a pessoa precise suplementar ômega 3, você já vai direto? Como que funciona isso? Ou você Ótimo, legal. Tá, vamos falar sobre isso. Olha só, quando a pessoa chega para mim, vamos supor, vou procurar um exemplo aqui prático. Lincoln, eu tô com, vou até para uma queixa clínica, assim, falta de energia, que é um top 3, assim, que eu mais recebo, né? A mim também. Aí, assim, primeiro de tudo, né? Às vezes a pessoa tá tudo bem, só que se tá com o emocional desequilibrado, como que ela vai ter energia, vontade de viver, entende? Então, é muito amplo. Eu chamo isso de... Eu tenho a base que eu carrego, né, que vem de um outro curso que eu fiz, eu falo assim, os 5 níveis do ser humano. Eu até mostro isso em consulta com meus pacientes, tal, que é reconhecer o ser humano no seu campo físico, metabólico, vital, mental e supramental. A gente tem que ver onde está drenando a energia da pessoa para ela estar errando, né? Então, no físico seria, por exemplo, sedentarismo, questões físicas mesmo. Metabólico seria a metabolização, alimentos, nutrientes, os suplementos. Né? O vital é a nossa vitalidade, está relacionado aos ciclos do sono, da vigília, se a gente está dormindo bem, como está nosso ciclo da respiração. Tá? Estou dando alguns exemplos só para vocês entenderem por onde eu caminho. Mental é como a gente interpreta a realidade. Né, eu sou o Lincoln hoje, sou o resultado de tudo que eu vivi até hoje, então tudo para mim já tem um pré-julgamento, a gente vive muito no automático, a gente tem padrões, tem gatilhos, tem crenças, então se a gente não trabalha isso, a gente não evolui, a vida vai encurralar a gente o tempo todo para a gente evoluir, às vezes através de uma falta de energia, de uma depressão, de uma doença, né? E, por fim, o supramental, que é a nossa conexão com a nossa espiritualidade, com Deus, independente de religião, mas a gente tem que ter essa conexão com esse campo intuitivo, né? Então, se a gente não trabalhar esses 5, a gente vai estar perdendo energia. Então, nesse exemplo, vamos supor, a pessoa está lá com queixa de falta de energia. E eu detecto ou não que a falta de energia, dentre os exames alterados lá, tem uma B12 baixa. Eu vou sempre falar, ó, o caminho é esse daqui.
como tá esses 5 níveis do ser humano? Sabe? O que daqui você não está fazendo? Dos pilares lá que a gente falou do meu curso, pilares para a vida plena, quais desses pilares que a gente pode colocar? Porque um vai influenciando o outro, tá? E eu não vou olhar só para o alimento, mas o alimento eu vou passar por ele. E aí vai chegar uma hora que eu passei por esse, um deles vai ser o alimento. Aí se a B12 está baixa, a gente vai trabalhar o quê também? Muitas vezes os fermentados. Então, isso é algo que eu sempre coloco para eles. Ó, saúde intestinal, manutenção, um dos alimentos que a gente tem que estar ciclando aí são os probióticos naturais. Então, as pessoas às vezes falam assim, ah, Link, me dá em cápsula e tal. Eu falo assim, ó, eu te dou, mas você acha que vale a pena gastar aí 100, sei lá, reais por mês, ao invés de fazer um chucrute aí que dura semanas na geladeira e é algo maravilhoso, natural, né, que você sabe toda a procedência, todas as fases. Então, sim, sempre eu vou estar olhando para esse básico. Claro que, né, eu respeito o tempo de cada um também, né, cara? A pessoa fala assim, não, Link, eu vou tentar, mas eu já me adianto um probiótico, eu uso, faço de tudo. Só que eu faço meu papel lá de orientador, né? De olha, mas pensa nisso, sabe que já pensou nisso? Ok? Teve esse ok, eu falo assim, então tá bom, então a gente vai para o segundo passo. O segundo passo pode ser isso. Mas quem é meu paciente sabe que eu faço questão de assim, é isso mesmo, entendeu, né? Rola esse olho no olho ali, porque senão eu abro o jogo com eles, eu falo assim, ó, senão a gente está fazendo a mesma medicina aqui do convencional quase, né? Estou aqui tacando remédio, suplemento e um detalhe muito legal, cara, para falar dessa questão dos alimentos, suplementos, o pessoal entender que é assim, ó, às vezes nenhuma mudança ocorre do dia para a noite, então as pessoas terem paciência de às vezes começar a comer um fermentado, comer, às vezes não precisa nem a gente chegar no ideal aí de vida, né, que é uma boa porcentagem de alimentação crua, né, os germinados, tal, mas que ela só tire os industrializados, processados, né, os pães, os doces, os embutidos, né, peito de peru, salame, mortadela, salsicha, né, coisinhas de pacotinhos aí em geral, frituras. Às vezes só da pessoa tirar isso já dá um salto de saúde na pessoa, de vitalidade. Só dela comer ali arrozinho, feijão, um pouco de salada, os legumes, a pessoa já dá uma mudança. Tem uma diferença tão grande consultório, as pessoas conseguem resistir a essas tentações aí. Então, lembrar que é assim. Então, primeiro, de onde vocês estão hoje, ver o que vocês podem melhorar. Primeira, né, regrinha aí para você conseguir ter sucesso na vida. Ah, já estou nessa parte, então vamos colocar um fermentado. Então, terem paciência e lembrar que muitas vezes tem uma questão também individual. Então, por exemplo, eu e minha esposa, a gente come a mesma comida, mas ela tem a B12 dela, deixa eu lembrar aqui que um é um, o outro é outro, inverte, vamos supor, a B12 dela é mais alta, a minha B12 é mais baixa. E a vitamina D dela é mais baixa, a D é o invertido, entendeu? Comendo a mesma, tendo praticamente o mesmo estilo de vida, a mesma exposição solar. Então, existe também uma questão individual, que aí é a hora que a gente vai individualizar. Talvez tal pessoa vai precisar ficar mais exposta ao sol, ou talvez aquela pessoa, talvez seja indicado na suplementação. Só que aí, a hora que a gente vai suplementar, a gente sabe hoje em dia, por exemplo, que eu sempre falo para as pessoas quando falo com relação à vitamina D, que tá se expondo ao sol, porque o sol não é só também a vitamina D, é muito mais amplo essa conexão com o sol, né, tendo esse contato com a gente pôr o pé na terra, isso é muito mais profundo, né, vai muito além de, né, existe o sun gazing, né, existe várias questões envolvidas com o sol, então, claro, sempre vou falar do sol, e eu vou olhar outros exames, vou olhar só a vitamina D, vou olhar o cálcio como tá no sangue, vou olhar o PTH, porque ele fica contrabalanceando, então tem gente que fica tacando vitamina D, a vitamina D não sobe, o PTH tá lá no chão, tá errado, tá muito alto, a gente tem que equalizar isso. E aí, às vezes, a gente suplementa. Mas olha quantas coisas a gente falou antes de suplementar a vitamina D. E a vitamina B12, que a gente estava falando antes, é também um exemplo, né, da individualidade e da nossa microbiota, porque eu tenho pessoas veganas que não suplementam e a vitamina B12 é no alto, é ideal, né, próximo do teto, e eu tenho pessoas onívoras, por exemplo, que está lá no chão. E eu tenho pessoas veganas, eles comem tudo certinho e a vitamina B12 não sobe. Então, existe uma individualidade por trás. Então, tudo isso são meses, né, para a gente testando e acompanhando para chegar num objetivo em comum ideal aí de se viver. E depois se conhecendo, né? Não existe né, em resumo, assim, né, cada ser, né, cada indivíduo está ali, né, tem as suas necessidades, então é importante também a gente olhar para isso tudo, mas com certeza, fazer esse caminho que você trouxe, né, é muito importante para a gente entender quais são as reais necessidades, porque eu sinto assim que muitas vezes as pessoas, né, alguns profissionais da saúde, diferentes de você, antes de olhar para tudo isso, falam assim, toma isso aqui, né, dá aquela pílula mágica, né, vamos dizer assim, né,
para tentar resolver o problema antes de olhar realmente a real necessidade da questão, né? Deixa eu Carla, tentar olhar aqui e, algumas perguntas, pode e falar. só para concluir, as pessoas, se a gente não tá o tempo todo ali, sabe, puxando a pessoa para a consciência e tal, as pessoas pedem isso, é o que elas mais querem, é o caminho mais rápido, sabe? E às vezes a É. gente pode usar, só que assim, depois vai parar o suplemento, vai voltar ao que era. Tudo bem que tem pessoas que vão precisar suplementar por mais tempo, mais vezes, maiores dosagens, mas esse é uma atenção que a gente precisa estar se policiando, que senão na hora que a gente vê, a gente está o tempo todo ali no comodismo, né? Saiu do médico, mas está ali acabando caindo nos suplementos. E então, o raciocínio meu que eu trago em consulta é lembrar dos 5 níveis do ser humano. Porque a hora que a gente olha para isso, né, a gente está o tempo todo trazendo a consciência, e a alimentação vai ser um pilar que a gente tem que olhar para a gente estar bem e vai refletir na nossa saúde intestinal alimentar. Eu quero trazer um exemplo também, que agora me surgiu, de algumas alunas, não foi só uma, não. Tem uma que ela sempre fala comigo, mas tem surgido outros casos, né, de alunos que, por exemplo, trataram câncer, né? E aí, quando trata o câncer, faz a quimio, o corpo fica super debilitado, né? Muitas vezes fica com anemia, fica com várias deficiências. E a recomendação normal é a suplementação, né? E algumas alunas, né, me relataram, chegaram até mim falando assim, Carla, eu já gastei tubos com suplemento, né? Tomando e não melhorava. Né? Tem uma aluna bem clássica, que é a Fátima, que ela falava que ela tinha uma anemia que ela não resolvia de jeito nenhum. E quando ela mudou a alimentação, quando ela começou a incluir os sucos, o suco de clorofila, né, da grama do trigo, das folhas e tudo mais, passado um tempo, ela não lembra exatamente quanto tempo, mas talvez 3, 6 meses, sei lá, ela foi fazer o exame e a hemoglobina dela estava no estado, no nível ideal, no nível perfeito. Então, assim, né, ela olhou para esses pilares, né, mudou a alimentação e, através disso, ela conseguiu algumas coisas que talvez só a suplementação não chegou ao resultado, né, que ela esperava. Então, enfim, também tem isso, né, doutor? Né? Às vezes a pessoa precisa, às vezes, se não olhar para esses pilares, né, se não olhar para o todo, muitas vezes só a suplementação não resolve o problema, né? Perfeito, colocação. E aí cai naquilo que a gente falou, quando eu passei, né, desde a escolha do alimento, mastigação, enzimas, sistemas digestivos, né, acidez, microbiota intestinal. Você pode comer o que for, né? Vamos supor, você pode até às vezes colocar uma comida boa. No primeiro momento você não vai ter melhora, porque leva um tempo para estabilizar, né, restabelecer uma saúde intestinal. E o suplemento, mesma coisa. Às vezes você está precisando de algum nutriente, ou pelo menos para melhorar alguma questão da saúde, de alguma dessas fases que eu falei, né, do caminho do alimento até que ele seja absorvido, metabolizado e eliminado. Se você tiver com algum déficit, você não vai conseguir, né? Não adianta. Então, por exemplo, no caso dela, umas hipóteses que me passam em mente por exemplo, ela estava, por exemplo, com o intestino doente, vamos colocar assim, generalizar. Ou então tinha alguma vitamina e mineral que às vezes é um cofator, mas estava faltando no corpo dela, ela não conseguia produzir novas células. Uhum. Então são vários fatores. Então, por exemplo, assim, quando a gente olha para a gente ter uma tireoide funcionando bem, para ela estar bem, eu vou falar de algumas vitaminas e minerais, mas não faça associação direta com suplementos, tá? Lembra que pode vir todas elas também dos alimentos. Mas você precisa ter vitamina D de dado, você precisa ter a vitamina B6, você precisa ter zinco, você precisa ter selênio, né? A gente sabe que eu tenho pacientes que estão com selênio, às vezes até muito alto, tanto é que a saindo do Pará que come, né? Que a saindo do Brasil. Então, a gente tem essas fontes alimentares, mas a gente precisa ter todos esses elementos para que a sua tireoide funcione bem. Então, você não vai funcionar. Isso me fez lembrar também, Carla, para o pessoal ter isso em mente, que a gente tem algumas combinações de alimentos estratégicos, né? Assim como a gente falou da B12 em termos dos fermentados, existe uma certa relação. A gente tem, por exemplo, a vitamina D através da exposição solar, ou através de colocar, né? Agora a gente tem estudos cada vez mais vindo em relação aos cogumelos, quando expostos ao sol, eles aumentam, né? A quantidade da vitamina D.
A gente tem, por exemplo, a combinação da cúrcuma com a pimenta preta, com a piperina, né, o açafrão da terra. Essa combinação da cúrcuma com a piperina, curcumina com a piperina, poxa, tem tanto estudo falando de redução de câncer de intestino, sabe? Então você começa a colocar isso no seu dia a dia. Outra combinação aqui, para a gente tratar anemia, que você trouxe aí, no caso, a gente sabe que o ferro, né, a gente tem dois tipos de ferro, o ferro M, que é de origem animal, e o ferro não M de origem vegetal, né? E o ferro não M, que é o vegetal, se você consumir, né, as folhas verdes, alimentos aí ricos em ferro, que estejam associados a uma vitamina C ali, né, um cítrico, seria o termo que eu queria trazer mesmo. Quando você traz um alimento cítrico, você aumenta em até 6 vezes a absorção do ferro dos alimentos vegetais. Né? Então, a gente tem essas estratégias que a gente vai estar tentando para poder ir na mais simples aí, né, no dia a dia, com vitalidade. Aí eu quero aproveitar, então, essa deixa aqui, né, do ferro, da vitamina C, né, e convidar quem está aqui, né, para o treinamento que vai começar na segunda-feira, dia 7 de agosto, tá viva? Que eu vou ensinar o suco de clorofila, que é um suco que eu faço com folhas verdes. Eu vou ensinar várias coisas, né? Vai ter a germinação, vai ter os brotos, que também são ricos, né, em nutrientes. E aí tem esse suco de clorofila, que é um suco que ele é com as folhas verdes, que são ricas em ferro, e a maçã, que é rica em vitamina C. Muita gente pergunta assim, poxa, mas você faz esse suco verde e não usa limão, e cadê a vitamina C para ajudar a absorver o ferro? Mas a maçã, ela também tem a gente não, né, muitas pessoas não sabem, mas ela também é rica em vitamina C. Então, esse suco, ele ajuda bastante, sabe, doutora? Eu tenho, assim, muitos relatos, assim, eu mesma, nossa, minha vida é uma com outra sem, né, esse suco diário, assim. Então, convido todos que estão aqui, né, a participar, né, desse treinamento gratuito. Vai acontecer dia 7, 8, 9, 10 e 11 de agosto. Vai ser uma semana inteira que eu vou fazer aulas gratuitas e eu vou ensinar, né, sobre essa alimentação que ajuda bastante. Aproveitei aqui para lembrar o pessoal do meu treinamento. E aí, doutor Link, eu vou ler algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui, que tem várias pessoas que falaram aqui. Só tentar ler aqui. Preciso de informação de alimentos. Não. A Adriana já falou. Como. Deixa eu perguntar aqui. Eu tomo colágeno hidrolisado. Tem algum problema? Então, não tem nenhum problema, Kátia. A questão é assim, ver a indicação, né? Se há necessidade mesmo. Porque se você tem uma boa alimentação, onde você supre sua necessidade mínima de proteína dia, né? Você automaticamente vai estar suprindo o colágeno também, porque o colágeno é um aminoácido, né? Específico ali que vai. Geralmente o colágeno vem com outras combinações, mas a regra é essa: uma boa alimentação, você automaticamente não precisa. O que é mais importante para você sustentar, né, suas articulações, etc., né, os discos, as cartilagens, é você fazer atividade física regular. Esse fortalecimento vai estar ali o tempo todo lubrificando, estimulando que ela se regenere, porque às vezes a gente toma e continua sedentário, então era melhor não tomar e fazer atividade física regular, entendeu? Então lembra disso, uma boa alimentação não vai precisar suplementar, tá? Porque você vai estar vindo já dos outros fontes proteicas, essa quantidade mínima necessária do colágeno. Então é isso, né? Às vezes a gente pensa que tomou o colágeno, ele já vai lá para onde a gente quer que vai, né? Para o cabelo, para a unha, para as articulações, e não é assim, né? O que a gente vai fazer? A gente vai consumir o colágeno, nosso corpo vai quebrar, então depende da boa digestão, tudo aquilo que eu falei no início. Uma vez que você absorveu isso, aí o corpo vai decidir qual colágeno vai produzir, se é o tipo 1, tipo 2, tipo XYZ. Aí se é para cabelo, ele vai escolher. Então a gente tem essa ideia, né? Que tomou o suplemento, ele vai lá para o lugarzinho que a gente quer, e nem sempre. Às vezes as pessoas sentem muita diferença porque estão em déficit, né, Carly? Então, aí às vezes elas falam assim, nossa, me senti melhor. Pode ser feito placebo, mas pode ser feito mesmo que estava faltando algum nutriente, aí foi aquela suplementada que o corpo estava precisando, entendeu? Então, pode ser tudo isso, viu, Kátia? Mas eu sempre oriento meus pacientes assim, a fazerem ciclos, né? Não fica tomando o mesmo suplemento, o mesmo colágeno, a mesma marca a vida inteira. Não, usa um, acabou, troca, fica um tempo sem nada, pega outra marca, porque aí cai naquilo que eu falei assim, que é aquela minha pulga atrás da orelha, que é para esse suplemento chegar para nós, quanto de química será que não teve, né, de processamento antes? Então,
né? Eu tenho aqui, né, proteína em pó, tal, para um dia ou outro, mas assim, exceção à regra, assim, uma correria, um dia atípico, mas o dia a dia é comidinha básica, tá? Aqui, eu gostei dessa caminhar descalço na grama, aumenta a B12? Desconheço, tá? Pode ter que ser que tem estudos, eu sei dos outros benefícios, né, do aterramento, até tem um livro aqui meu que me acompanha, mas eu não tô lembrado de ter falado sobre a B12, né, esse do Earthing, né, que é o aterramento, ou ground, né, mas eu posso depois dar uma checada, realmente eu tô sem segurança para falar que vai influenciar, mas eu acredito que se você faz o aterramento, você reequilibra seu corpo, se você ajuda a trazer saúde para o seu corpo, talvez você reflete a sua saúde intestinal, e por aí vai, né. Maravilha, né? Porque a B12 é uma bactéria que está na Terra, né? Aí teria que saber se tipo, tem como que se o pé absorve. Uma coisa que eu já ouvi, doutor Lincoln, aproveitando assim, né, essa pergunta, é que a gente comer fruta É lavar. direto do pé, assim, sem lavar, aí sim, né? Dizem que é onde elas estão ali se proliferando, né? Uma vez que você higieniza, você tira boa parte, né? Mas nunca vi um estudo ainda extenso, grande. É difícil a gente contar tanto estudo, né, em cima disso, porque quem que vai ficar estudando né, as frutas direto do pé? Não tem nenhuma empresa ganhando uma patente por trás disso, né? Mas aí eu falo isso de um ponto de vista de um cientista, né? Então eu sempre vou valorizar estudos grandes, mas sempre nessa área nossa vai ter um pouquinho menos de estudos, né? Mas com certeza já escutei falar isso, já vi casos pequenos assim de estudos, e na minha opinião faz sentido, Faz sentido, também acho. né? Deixa eu ver aqui essa pergunta aqui. Tenho hiperparatireoidismo, estou com osteopenia. Só com alimentação e sol vou tentar atender as minhas necessidades de vitamina D, cálcio. Tem que ver, né, doutor? Fala aí. A gente falou isso aqui durante já, né? Que é impossível a gente olhar algo isolado assim, teria que ter uma noção boa de tudo aquilo, né? Todas as fases ali podem influenciar. Às vezes pode ser que dê conta, às vezes nem suplementando vai dar conta, né? Teria que olhar com calma, tá? Tá. Tratamentos hormonais, deixa eu tentar ver se essa pergunta eu entendi. Como faz pela alimentação, ver por suplementos, como medicina integrativa faz? Tratamentos hormonais. Ah, bacana. Mesmo esquema, ó. Então, quando eu vou, estou diante de vamos colocar um cenário aqui, uma mulher que está na menopausa e está tendo, né, as queixas. Do mesmo esquema que a gente conversou, como eu faço com suplementos, eu faço com elas, que é assim, ó, vamos supor que a mulher tem uma queixa da menopausa, está lá na fase específica. Eu primeiro vou falar assim, olha, o básico aqui já vai influenciar muito, né? Fazer atividade física, vai melhorar a qualidade de vida dela, vai reduzir todas essas queixas. A alimentação, nossa, é muito bacana, cara. A alimentação saudável, rica em vegetais, chega a melhorar, segundo os estudos, de 30%, num estudo, 30%, e no outro chega a 80% a melhora dos sintomas da menopausa através do consumo de vegetais. Então, eu sempre ressalto isso, assim, vai até na prescrição dos suplementos, quando eu passo lá embaixo, eu coloco assim, olha, vai alimentação, nananã, para a pessoa relembrar depois de ter falado. Então, tá. Então, primeira vez, vou sempre falar isso, vou esgotar essas possibilidades, porque as pessoas, como eu disse, se a gente não atenta, porque essa parte hormonal é o fino, sabe, da parte da suplementação, porque você usa um pouquinho, dá uma resposta grande. Mas até que ponto que a gente deve ficar mexendo na nossa natureza? Será que não era para a gente ter um pouquinho da queda hormonal mesmo? Será que não era para a gente. Será que os sintomas não estão tão exacerbados justamente porque a gente está relapso, né? Está deixando de lado outras questões básicas para que sustentam a nossa saúde? Então, eu iria sempre por esse caminho, basicão ali, alimentação, atividade física, sono, relacionamento. Aí eu vou ver com a pessoa, tá com queixa? Ah, tá, tô com queixa. Já tentou tudo isso? Beleza. Tem noção que hormônio é hormônio? Pode nem ser tudo isso, pode estimular uma célulazinha cancerígena a crescer, às vezes a gente não quer, mas pode vir. Eu faço até termo, assim, porque quando eu estudei com Laí Ribeiro, Antônio Pacileu, galera top aí da parte da modulação hormonal, tá? Só que assim, se você não tem pé no chão, você sai tacando hormônio para todo mundo. E é isso que eu vejo a maior parte dos médicos que fazem esse curso daí fazendo. E as pessoas gostam, porque, né, dá resultado, só que aí ficou escravo do hormônio pro resto da vida. Então, eu uso, né, como disse, prescrevo, mas exceção à regra, assim. Muitas pessoas que me procuram já tem essa afinidade do tipo, não, Nico, eu queria não usar, sabe? Eu queria tentar sem, eu prefiro não mexer no meu corpo. Mas eu tenho um outro paciente que eu prescrevo, mas vou passo a passo, sabe? Vou tentando esgotar as possibilidades para não ficar
utilizando só o hormônio. E claro que a alimentação viva contribui, já citei o estudo aí no início, suplementos, às vezes eu uso, por exemplo, a parte de menopausa, a gente tem um blendzinho aí molecular, que vai usar simicifuga, tem uma combinação de ervas e minerais que auxiliam, né? E às vezes é melhor do que usar hormônio. Então eu vou, sabe, é isso, depois suplemento, depois vou pensar em hormônio. Maravilha. É como eu faço, tá? Não que eu seja melhor que o outro, mas na medicina integrativa, hoje em dia, até tem que tomar cuidado, que senão banaliza, né? Implante aqui, um chipzinho da beleza ali, isso banaliza o uso, né? Então, virou um nicho de mercado, na verdade, não de tratamento, eu acho. Deixa eu ver aqui a pergunta da Ruth. Meu organismo não está. Acho que você já até respondeu, mas pode reforçar aqui, né? Não está absorvendo B12 e ferro. Muito confuso para eu falar assim, é por isso ou por aquilo, né? Tem tantas causas absortivas que explicam a carência, tem que investigar, né? Ferro depende, né? Mulher em fase de fértil, né? Enquanto menstrua, vai sempre ter ferro no mínimo, né? Às vezes até abaixo do ideal, mas é coerente em muitos casos. Agora, se a pessoa tem uma anemia, tem que investigar a causa. São várias possibilidades e é errado até tratar sem achar a causa primeiro, né? Então, teria que avaliar com carinho, viu, Ruth? Infelizmente, não dá pra gente... Então, às vezes, você é o tipo da pessoa que vai sempre ter mais baixo também. Então, enfim, não tem como eu falar, dar um veredito, tá? Maravilha. É verdade que suplementos podem causar câncer? Eu não duvido, não, porque se ele, por exemplo, se a gente... A parte hormonal, né? Se a pessoa sai tomando um monte de hormônio aí, às vezes tem lá um câncer hormônio dependente, vai estimular o crescimento dele, né? Agora, vamos pensar assim, um suplemento contaminado com alguma toxina, tá? E aí, essa toxina? É a mesma coisa que você comprar um alimento que não é orgânico. Pô, tem mais chance de ter aquele alimento te causar um câncer, porque você está ingerindo toxinas ambientais, né? Os glifosatos, entre outros. Então, eu acredito que tanto os alimentos como suplementos, a procedência, a quantidade, tudo isso pode engatilhar algo. Por isso que eu falo assim, não sai usando a qualquer custo, sabe? Nas suplementações, nas marcas de suplementos, nas farmácias de manipulação, tem muita coisa para a gente de critério, sabe? Para seguir, para poder buscar uma marca melhor. Eu tô com... Tem vira e mexe pacientes que eu atendo, né? Às vezes estão ou fora do Brasil, moram fora, ou vai e voltou do Brasil para, né, fora e vem para cá e traz um monte de suplemento, porque lá fora é muito mais barato em alguns casos, né? E aí você começa a ler a composição de muitas marcas aí, que acontece aqui no Brasil também, mas é que nos Estados Unidos o pessoal compra porque vê o preço mais em conta. A hora que você olha, tem tanta componente ali que é questionável, sabe? Desde corantes, às vezes põe uns açúcares desnecessários, põe às vezes um dióxido de titânio, põe uma tetrazina, um corante só para a cápsula ficar bonitinha. Então, você vê, suplemento às vezes se torna algo que vai te atrapalhar na sua saúde, né? Um tiro pela culatra. Tem uma pergunta aqui. Você já falou, se incluir fermentado de alimentação, pode aumentar B12? Porque imagine, né, Marlene, você vai estar ingerindo alimentos que você ou foi estimulado o crescimento dos micro-organismos que já estavam no alimento, ou você adicionou algum starter ali, né, algo para iniciar essa fermentação. Então ali você tem certamente os bichinhos do bem, né, e o alimento que ele gosta, então ele fica crescendo. Então automaticamente ali você vai ter, dentre vários micro-organismos, alguns que vão auxiliar essa possibilidade de aumentar a B12, tá? Então você está colocando os fermentados para dentro, você já está ajudando a fermentação intestinal ali no sentido de proliferação de micro-organismos que ajudam na digestão, né? Tem uma pergunta aqui polêmica que eu quero que... O mito ou verdade, a alimentação viva supera carnes vermelhas? Olha, eu sou do caminho do meio, né? Caminho do justo meio aí, aristotélico. Eu acredito que a pessoa tem que sentir o que conversa mais com ela, né? Para mim, assim, o principal motivo é dó dos animais, né? Então, para mim, não faz sentido esse consumo, né? Agora, o que eu mais recomendo para meus pacientes é o flexitarianismo, né? Que não seja todo dia, que se você não precisa, não dependa das carnes para estar bem, sabe? Para sentir que teve a saciedade. Então, esse é o primeiro ponto, a pessoa refletir, né? Agora, alimentação viva, 100% crudívora para todo mundo? Eu acho que não também, né? Eu mesmo consumo de 40%, 60%, então eu consumo cozidos diariamente e, nossa, já dá muita diferença.
Então, eu como Vata ali na medicina ayurvédica, né, o biotipo Vata, assim, bem Vata, para quem está familiarizado, então, assim, sofre mais com muito alimento cru, tem que ter alguns cuidados, né. Dá também, chegar muito próximo disso, mas o que eu acho que é mais gostoso se viver de um equilíbrio, que eu, né, consigo chegar de uma maneira que fica a logística da minha semana alimentar, fica fácil para a gente, né? Então eu vou chegando nesse meio termo, né? Sim, a alimentação viva para mim é o, até hoje, compartilhando com vocês, meu trabalho de TCC na minha pós de nutrologia foi assim, eu fui comparando as dietas, tá, cara? Comparei as mais famosinhas aí, a dieta cetogênica não, perdão, a Mediterrâneo, de Atkins, e peguei umas 4 principais e fui comparando. E aí, qual é a conclusão? Para vocês levarem a mensagem assim, boa parte dessas dietas podem dar bons resultados, elas dão bons resultados, desde que esteja alguém orientando, ou ela já é orientada, em termos de qualidade e quantidade. Então, você pode fazer uma dieta mediterrânea, né, de uma maneira que dê bons resultados, ou seja, carnívora. Você pode também, mas dentre todas elas, aqui tem umas estrelinhas a mais aí, é um pouco mais da alimentação viva, porque você acaba tendo essa parte da vitalidade. A gente talvez não tenha tantos estudos em cima disso, como a gente gostaria, apesar de ter, sim, estudos, mas a gente deve sempre lembrar que a alimentação viva, você vai automaticamente ter mais nutrientes, é simples assim, né? Porque você é um gráfico, né? Todo alimento, quanto mais tempo no fogo, como regra geral, tá? Tem exceções. Quanto mais tempo no fogo, mais alta a temperatura, você diminui os nutrientes. Por isso que fica mais pastoso, você perde fibras, né? Então, de maneira geral, eu sou a favor de uma alimentação viva, mas talvez o equilíbrio, a pessoa pode às vezes comer lá a carninha dela, mas ter lá muita salada, legumes, um fermentado também, sabe? É esse bom senso, as pessoas tendem a ir para os extremos, na minha opinião, e eu acho que os extremos às vezes não é para todo mundo, né? Não adianta, por exemplo, eu sendo carnívoro querer mudar do dia para a noite. Tem pessoas que conseguem, faz isso e dá certo também, mas muitas vezes a pessoa não mudou a chavinha ali, então não adianta, é gradual. Eu fui parando aos poucos, né? Eu parei uma carne, depois uma outra, aí depois eu fui e voltei algumas vezes, e isso foi saudável para mim porque eu sustentei, né? Ai, maravilha, eu concordo em gênero, número e grau, eu também sou desse mesmo pensamento. E assim, eu acho que as pessoas precisam encontrar o que faz sentido para elas, né? Se faz sentido incluir, assim, para mim, eu me encantei. Eu sempre gosto de mostrar os brotos, que para mim eles são uma representação muito bacana, assim, né? Que para mim fez muito sentido. E é isso, o caminho do meio eu acho que é realmente o ideal. Faz muito sentido os brotos, né? A gente sabe que a concentração deles proporcionalmente, né, de nutrientes é surreal, assim, é um alimento muito, muito especial. A gente tentar estar ali sempre, né, semanalmente consumindo algum, né, mas é aquilo que eu falei, né, cara, começa de onde você está hoje, você come um monte de porcariada, não, industrializado, então tira esses aí, não precisa pensar nos brotos ainda, nos fermentados, a gente chega lá. Então é esse passo a passo, né, que é muito bacana a gente ter essa paciência com a gente e ir fazendo pequenas mudanças, que aí se tornam sustentáveis, né. Maravilha. Deixa eu ver aqui só, porque a gente já está já na hora, mas eu vou ver aqui só mais algumas perguntinhas. Tem algumas pessoas Uhum, pedindo o seu contato. A gente vai compartilhar, né? uhum. Mas deixa eu ver aqui, ó. Esses pilares da alimentação pessoa idosa têm um desafio maior. Eles têm suas preferências, nem sempre muito saudáveis. Suplementar para pessoas mais Ah, idosas. Às vezes tem dificuldades de. entendi. De seguir uma alimentação viva, né. É, Eu penso, ou na verdade, fala. ou seguir os pilares, né? Que eu entendi assim, né? Eu penso da seguinte forma, ó, na minha opinião, a dificuldade está em todas as idades, em todos os lares, sabe? Não é assim algo específico, não. Eu concordo que às vezes o pessoal fala assim, tô envelhecendo, agora não tem mais jeito, tem esses pensamentos também. Mas algo que eu chamaria atenção é nesse sentido, do tipo, dificuldade sempre vai ter, tá? Como que eu acho que você pode introduzir, seja para uma criança, para um idoso, adulto, enfim, é você fazendo para você, sem querer ficar, né, dando aula sobre aquilo, mas falar de como você está se sentindo. Nossa, me sentindo tão bem e tal. Quer experimentar? Fiz com tanto carinho, pronto, né? Eu acho que esse é um caminho que pode ser saudável, porque é difícil a gente querer mudar o outro, né? É igual você querer comer uma fruta que não está madura, é o tempo de cada um.
e a gente tem que respeitar. Para a gente se lapidar já é difícil, né? Quem dirá mudar o outro, não é mesmo? Uhum. Então, aí sim, mais uma vez, faz tudo aquilo que eu falei, vê o que consegue ali e tal, né? Do básico, alimentação, atividade física, né? Não deu, a gente considera a suplementação. Então, tem pacientes meus que, às vezes, assim, Lincoln, eu não quero fazer nada, eu quero suplemento, ponto final, ou fala que vai fazer, eu sei que não vai fazer, ou enfim. Tá tudo bem, a pessoa tá cada um fazendo o seu melhor, e às vezes é melhor suplementar do que ficar em carência nutricional, né? Que é a principal causa de deficiência nutricional mundial, né? Que a gente chama de deficiência marginal ou fome oculta, que é a deficiência de um ou mais micronutrientes. Isso é a principal causa de desnutrição do mundo, né? Que a gente não sabe, mas às vezes você vê pessoas, inclusive obesas, né, cara, e estão ali com vários minerais faltando, mesmo macronutrientes. Vamos supor, a pessoa come só carboidrato. Tá faltando, às vezes, proteína, gordura boa, né? Entre outros vitaminas e minerais que são os micronutrientes, né? Deixa eu fazer aqui a última pergunta aqui, Valerie. Alzheimer tem cura, estou com sintomas e minha mãe teve. E veio Tá. também esquecer. Qual a sua idade, Valéria? É isso? Valéria. Ou é É, Valéria? Pede para ela falar a idade para mim aí, vamos ver se ela responde. tá aí. Mas lembrar que, assim, essas doenças, assim, que mais as pessoas às vezes têm medo, é o que eu mais vejo, tá? Vou dar uma generalizada aqui da minha perspectiva. Essas doenças que as pessoas mais têm medo, ai, sei que meu pai tinha Alzheimer e tal, ou minha mãe diabética, ou meu pai faleceu de infarto. Olha, pode olhar para seu estilo de vida, não se preocupe com isso. Faz o seu melhor que você pode, porque são geralmente a maior parte das doenças foi tudo resultado do estilo de vida da pessoa, tá? Então a gente pega casos e casos. Cada vez eu vejo mais profissionais falando sobre isso, especialista, né, neurologista falando sobre o Alzheimer, falando o quê? Que, por exemplo, tem um colega médico que eu vi ele comentando que o que levou ele a se tornar um médico neurologista foi porque a família inteira dele tinha Alzheimer. Justamente isso, né? E aí viram que ele foi a conclusão que ele chegou, a especialidade dele, médica, é o quê? Que não tem que se preocupar a não ser trabalhar o estilo de vida, porque o que engatilha o Alzheimer precoce, né? O precoce não, o que mais atinge as pessoas, que geralmente é mais tardio, ali 70 anos em diante, é o estilo de vida que a pessoa levou. Porque o mais grave, ali, o genético, começa cedo, sabe? 50, 60 anos a pessoa já está. Agora, aqueles que começou com pós 70, foi o estilo de vida, que inflamou o cérebro, que lesionou, etc, entendeu? O neurologista está falando. Então, comecem a olhar assim, dessa forma. Eu vejo pessoas, cara, fazendo exames caros genéticos. Aí eu falo, bom, você vai descobrir que tá bom, você tem tendência às vezes um câncer de mama, um câncer na tireoide, isso, aquilo. O que você tem que fazer para evitar os cânceres? O que vai ligar ou desligar o gene do câncer no seu corpo? É o estilo de vida. Então o pessoal subestima isso, banaliza, acha que nunca vai acontecer com a gente, sabe? Aquelas coisas. Então a gente precisa olhar para o básico. Isso daí já é 80, 90% de doenças evitadas, tá? Maravilha. Ó, o elogio aqui da Janete. Doutor é extremamente maleável, médico dos meus sonhos. Convite para a Janete, para todos aqui que quiserem acompanhar meu trabalho. Eu estou sempre colocando alguma coisa na internet, pelo meu próprio nome, tá? Lincoln Hashimoto. Vocês podem me achar aí no Instagram e meu canal do YouTube, ou mais fácil ainda de digitar é @melhormedicina no YouTube. Vocês conseguem acessar meu canal. É isso, Janete. Todos vocês aqui eu agradeço também, sabe? E a minha ideia é difundir conhecimento, mas às vezes a gente fica pensando em super tecnologias, drogas novas, né, cara? O pessoal pensa, mas calma, em vez de pensar em tudo isso, assim, não estraga a máquina perfeita, né? Vamos tentar não estragar a máquina perfeita. Exatamente, é isso que eu sempre falo, né? Doutor Lincoln, normalmente quando tem alguma, porque assim, o meu trabalho, né? Eu faço um trabalho mais coletivo, né? Que é justamente esse trabalho de conscientizar sobre alimentação, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Fazer esse trabalho em grupo, né? Do grupo de apoio, das aulas, enfim, né? Então, meu trabalho é bem essa base, né? Para as pessoas melhorarem, né, a sua alimentação, o seu estilo de vida, através da alimentação viva. Então, assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas aqui que estão aqui assistindo são minhas alunas,
né? Eu tô vendo aqui já reconhecendo os nomezinhos. E muitas delas, assim, algumas delas que perguntam algum tratamento mais individualizado, né? Que tem caso, claro, tem caso a caso, né? Realmente tem algumas questões que precisam, muitas questões precisam ser olhadas, né? Especificamente, como você mesmo falou. E aí eu tenho te indicado bastante. Eu queria saber, assim, eu queria que você, se você pudesse passar o seu contato, ou se o seu contato através das suas redes, né? Como é que faz? Maravilha. Olha, então, como eu disse aí pelos, né, Dr. Lin Hashimoto, vocês conseguem entrar no meu Instagram, lá também consegue fazer o contato direto com a gente, para quem achar mais fácil, tá? Uma outra forma, eu vou falar meu telefone e vou pedir também, cara, você podendo colocar na descrição do vídeo os meus dados de contato, eu agradeço. O telefone é 19, o DDD, Eu vou escrever 9, tá, então é 9. 19, o DDD, aí é 9, 98, 90, 2259. Hoje em dia, metade dos meus atendimentos são online, né? Na minha área, eu acredito que a gente perde pouco aí por não ter o presencial, mas muito é essa conversa, é ler exame, é pedir exame, é criar essa estratégia. Então, eu consigo dar um bom atendimento, tá? Online, para quem se interessar. Muito obrigado, isso mesmo, Carlos, telefone, para quem quiser anotar, tá? Eu agradeço e, poxa, um convite para vocês a me acompanharem, independente se seja em consulta, algo bem individualizado, né? A gente vai fazer esse olho no olho, né? E vai tentar esmiuçar ali onde a gente pode começar a melhorar a saúde. Mas eu convido vocês a conhecerem o Instagram, o próprio YouTube, que ali a gente coloca bastante informação que com certeza vai somando, viu? Já tem muita coisa lá. E um convite para vocês me acompanharem, um dia participarem dos retiros, é algo delicioso também. Eu tenho meu curso online, né, que é o Pilares para a Vida Plena, que também tem grupos, mentorias, que aí eu falo sobre os pilares. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, me pede informações, que vai ser uma honra poder passar para vocês. Tá? Eu tenho até, bom, Carlos, se você achar conveniente, uma aula que eu passei para algumas pessoas, que é uma aula do curso sobre suplementos, onde eu falo um pouquinho sobre suplementos. Aí, se você Legal. Se você puder passar para eles, é uma aula que eu peguei do curso para apresentar o curso, né, um modelo como eu trabalho, e tem a descrição do curso para quem quiser. Se tudo bem por você também, eu... legal. Eu vou fazer o seguinte, ó, combinar aqui com as minhas alunas que eu vou colocar lá na plataforma. Se o doutor liberar, eu Beleza, coloco aí lá. é só entrar. Tem uma aulinha lá simples sobre, né, suplementos, um pouco do que a gente conversou aqui, com mais detalhes. E fica esse convite para as pessoas me acompanharem e com certeza continuar também fazendo o básico, né, a prática ali, por exemplo, na alimentação, que eu tenho certeza que você passa muita coisa boa. E o segredo é esse, cara. Às vezes que eu pude me deparar em spas, em lugares assim, onde eu comi somente alimentação viva, e o que eu vivo hoje em dia que eu tento passar para as pessoas é saber preparar, temperar ali, né, fazer o cozimento enzimático, que olha, fica tão mais fácil a alimentação viva Pô, muito mais fácil, né? e Só gostosa, né? a Valerie falou que ela tem 58. Tá nova ainda, né? Tá nova. Tem exceção à regra se ela já estiver desenvolvendo, porque geralmente depois dos 60, né, principalmente 70, que aparece, que aí eu realmente estilo de vida. Quando é muito cedo, aí a gente pensa assim no casos mais exceções à regra, que é genético, que também tem medicações para retardar isso, né? E sempre o estilo de vida vai ajudar qualquer doença, seja ela com uma grande expressão genética ou a maior parte que não tem expressão genética, sempre vai ajudar você retardar qualquer progressão de doença. Guarda essa regra. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, não dá para responder todo mundo, Lilian. Agora que eu vi a sua pergunta, se pessoas com problemas renais podem consumir fermentados? Podem, né? Fala aí. Como regra, sim, tá? Você vai ter que ficar atento, como depende do grau do problema renal, tá? Isso é uma coisa muito legal que você falou, cara, que veio uma documentário e passou. Quando você deu o exemplo do câncer. Porque o que, que acontece? Existe, por falta de conhecimento, muito medo com o alimento cru, com os fermentados. Porque, claro, se a pessoa faz errado, sem higiene, aí pode contaminar mesmo. E às vezes a pessoa com câncer, por exemplo, está com imunidade mais baixa, pode trazer um problema, né, para a saúde dela, que às vezes já está meio debilitada. Então, esse jogo de cintura tem que individualizar. Se você está com uma saúde ruim, às vezes não dá para colocar. O fermentado é muito para aquela pessoa. Tem que ter esse jogo de cintura, né? Por exemplo, você colocar um monte de fibra numa pessoa que está com o intestino todo inflamado. Vai machucar às vezes, porque é muita fibra passando ali na parede intestinal. Então, tem uns certos extremos assim que aí tem que tomar mais cuidado, tá?
Então, mais uma vez, tem que individualizar. Mas lembre-se que muitas vezes os médicos convencionais falam assim, não coma folha se não for lavada em casa, né? Não come fora de casa, não come nenhum vegetal que não seja cozido. Eu escuto muito paciente chegando para mim assim. E aí eu falo que, poxa, eu respeito, mas eu não concordo com isso, não faz sentido para mim, né? E eu acho que uma coisa orgânica, né, bem cuidadinha, higienizado, poxa, é aí que vai começar, vai auxiliar o tratamento, né? Então, seja para um câncer, seja para um problema renal, o renal vai ter que ter um cuidado, que você tem os graus, né? Que aí, dependendo do grau, você vai ter que tomar, por exemplo, mais cuidado com minerais, tipo potássio, né? Então, mas coisas iniciais, vai para o caminho, vai para esse caminho aí que a regra vai ajudar a retardar a evolução da perda renal, né? E tira o que faz mal. Cuida da Maravilha, gente. pressão, né? Cuida da glicemia, cuida do basicão aí da medicina convencional e faz a parte da alimentação viva. Que bom, obrigada. Bom, gente, se faltou alguma pergunta sem resposta, vocês têm aí, vocês podem perguntar ou aqui na descrição ou pergunta lá na página do Dr. Lincoln também, né? Já aproveita e já segue ele. E ficando aqui novamente o convite, né, para semana que vem, né? Começa na segunda-feira, o Tá Viva, o treinamento de alimentação viva gratuito, né? Que vai acontecer, vai começar dia 7. Vai ser dia 7, dia 8, dia 9. Essas 3 aulas são muito importantes. Depois vai ter dia 10 e dia 11 para complementar. Então, é um treinamento que eu vou trazer justamente todas essas bases iniciais da alimentação, né, para as pessoas aprenderem a germinar, produzir seus brotos, fazer o suco de clorofila, inserir a alimentação viva, que é totalmente complementar o que o doutor trouxe. E também é totalmente ligado, né? Eu também não sou, a minha linha não é uma linha radical, mas eu acho muito importante, sabe, doutor, assim, é uma coisa que eu vejo que, assim, que as pessoas precisam aprender a fazer esses alimentos em casa, aprender a ter essa autonomia, né, de fazer os alimentos, de saber ingerir, né, coisas que vão fazer bem para a sua saúde, né, não ficar dependendo, né, enfim, de outras coisas, ou de uma necessidade suplementar, ou até elas não sabem, a grande maioria das pessoas não sabem comer da forma correta, né? E não precisa ser um bicho de 7 cabeças, é só realmente ter uma variedade, saber as técnicas, né? Saber o jeito que faz gostoso, né? Enfim. Então, tudo isso eu vou ensinar lá no Tá Viva, é gratuito. Então, quem ainda não se inscreveu, vem, não perde por nada, tá? Continua aqui me acompanhando, continua acompanhando o Dr. Lincoln. E quer dar um recadinho no final? Quero incentivá-los a participar da sua semana, porque a gente que trabalha, né, com essas páginas de internet, a gente ensina tanto pela internet, se as pessoas tiverem, às vezes, né, principalmente quem está começando, é tão rico, e as pessoas muitas vezes não comem bem, falando especificamente da alimentação, porque desconhecem, né, os preparos, desconhece mesmo, assim, eu lembro a primeira vez que fui para os Estados Unidos, voltei, cheguei para minha mãe e falei assim, quando você for preparar tal brócolis, deixa cru, tal, ou, enfim, ela comer brócolis cru. Hoje em dia a gente faz brócolis, chuchu, enfim, eu e minha esposa, a gente montou uma salada, chama Salada Regina, que é o que ela sempre faz, uma salada de chuchu, mas a gente fez a versão crua, né? É claro, aí pica menorzinho, deixa marinando, tem umas manhãzinhas, mas, enfim. Então, participem aí da semana. As pessoas vão aprender tudo isso lá no Tá Viva. Tá vendo? É isso, né? Veja se é o momento de vocês investirem nisso, mas faça esses movimentos, porque de grão em grão, né, a gente vai trazendo conhecimento, vai aprendendo uma coisinha aqui, e a gente pega aquilo que funciona para nós. Então, vou encerrando aqui, agradecendo o convite, vocês que me acompanharam aqui, nos acompanharam, tá? E fica para... Pode falar, cara, você fala. Não, tô brincando, a Carmen tá falando, tá viva para ficar viva. Tá viva para ficar viva. Então, fica esse convite para vocês acompanhar nosso trabalho, fica à disposição para né, vocês conhecerem meu curso, para também, se quiserem saber mais informação da consulta, é só fazer o contato comigo, né, que a gente aqui, que a gente vai desenrolando isso e adequando, e espero poder ter plantado umas sementinhas em vocês aí de medicina na simplicidade. Maravilha. E, gente, ó, não esquece, eu sempre esqueço de pedir para dar o like aqui, né? De compartilhar também para alguém que você saiba que essa informação ela é importante. Manda essa aula para outras pessoas. É uma aula, né? Isso aqui é uma aula. Tudo que o Dr. Lincoln compartilha, tudo que eu compartilho, a gente ensina. Então, manda para as pessoas que você
gosta, que você sabe que pode ser beneficiada. E é isso, obrigada, doutor Nico, mais uma vez, né? Muita gratidão por você estar aqui compartilhando seu conhecimento, sua sabedoria, sua experiência. Obrigada a todas também, todos que estiveram aqui também trazendo suas dúvidas, seu carinho, seu incentivo. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. E vejo vocês segunda-feira, hein? Quero ver todo mundo lá no Tá Viva. Um abraço, doutor Nico, muito obrigada. Beijo, Obrigado gente. também, um abraço. Boa noite.